Sempre que eu tenho uma oportunidade, eu gosto de chegar no culto um pouco mais cedo, me assentar em alguma dessas cadeiras, orar e meditar um pouco na palavra que nós iremos aprender naquele dia. Porque todas as vezes que eu subo aqui nesse altar, eu trago sobre o meu coração uma grande responsabilidade. Primeiro, de pregar aquilo que realmente está escrito. Porém, existe uma outra enorme responsabilidade, que é de viver aquilo que nós pregamos aqui em cima. Hoje eu quero, nesse simples devocional, meditar em um texto que está em Efésios capítulo 6, do verso 1 ao 4 com você, quando a Bíblia diz: Filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isso é justo. Honra teu pai e a tua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. Pais, não irritem seus filhos, antes, criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Paulo, no capítulo 5, ele apresenta para nós como deveria ser o comportamento do marido com a esposa e da mesma forma da esposa com o marido. Porém, agora ele começa o capítulo 6 tratando diretamente com o filho e com os pais. Eu pedi à minha esposa, alguns dias atrás, que tirasse uma foto minha com Pedro. Não sei se você vai conseguir visualizar bem a foto, mas mostra eu assentado com uma Bíblia na mão e uma Bíblia pequenininha que eu disse para ele que já é dele e colocada sobre o colo dele, simbolizando que ele estava ali meditando na palavra de Deus junto comigo. E eu pedi à minha esposa que tirasse essa foto porque eu quero guardá-la para vê-la daqui a alguns anos. Eu oro todos os dias para que o Senhor me dê graça e sabedoria para instruir o Pedro nos caminhos e princípios dele. Como é difícil educar um filho nos dias de hoje, no mundo que nós vivemos. Mas a Bíblia, ela já nos dá a receita para tudo isso. O texto que nós lemos está dizendo: criem-nos segundo a instrução e o conselho do Senhor. Pastor, aonde eu encontro toda a instrução e todo o conselho de Deus? Na própria palavra dele. Eu digo que quem cria um filho no conselho do Senhor, na verdade está educando-o para a vida. Porém, criar segundo a instrução não é somente ensinar, pregar aos ouvidos, mas com a própria vida. Dentro de alguns dias, o Pedro ele não vai mais desejar estar dentro desse carrinho. Dentro de poucos anos, ele começará a fazer as suas próprias escolhas. E uma delas, e na verdade a mais importante, que também é resultado de ser criado segundo a instrução do Senhor, é ele decidir servir ao Senhor Jesus, aceitá-lo como Senhor da sua vida. Decidir-se pelo batismo, porque na verdade filho de pastor também precisa aceitar a Cristo, precisa ser repreendido, instruído, precisa aprender a amar a Deus. Eu preciso apresentar Jesus para o Pedro, o Jesus que mudou a minha vida, o Jesus que eu prego, o Jesus que eu amo. Eu preciso tratar a mãe dele com toda a honra para que ele saiba como tratar a esposa dele amanhã. Eu preciso ser pai antes de ser pastor dele. Eu preciso brincar com ele, ser amigo dele, ser companheiro, porque na verdade o Pedro nunca me verá como pastor. Eu sempre serei o Diego, o pai do Pedro. O pastor que ele verá pregando aqui nesse altar precisa ser o mesmo pai que irá pregar dentro de casa com a própria vida. O pastor Diego vai apresentar o Pedro dentro de pouco tempo aqui nesse altar. Mas o Diego, pai, precisa apresentar Deus ao Pedro diariamente. Então eu afirmo que grande é a minha responsabilidade, porque mais do que pregar eu preciso viver. Mas maior ainda é o privilégio, porque eu tenho a chance de plantar a semente do Evangelho de Jesus no coração do meu filho, para que ele se torne um grande homem de Deus amanhã. E eu oro para que ele ame a Jesus, para que ele se dedique ao Senhor muito mais do que eu tenho tentado fazer. Eu oro para que ele veja em mim
o cristão que eu espero que ele se torne. Eu falo que eu e a minha esposa, nós não merecíamos tamanho favor de Deus, mas Ele nos deu um presente, o Pedro. Um bebê que veio ao mundo sem saber absolutamente nada e precisa sair daqui sabendo o principal. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o caminho inerrante, a verdade infalível e a vida infindável. Que o Senhor me ajude a ser o pai que Ele precisa, para que depois ele aprenda a dar ouvidos ao pastor que ele terá. Na verdade, eu já sou o pai do Pedro, o Diego, pai do Pedro. E o Diego, pastor, na mente dele nem precisará existir, porque o pai e o pastor precisam ser as mesmas pessoas. Se o Diego, pai, não o ensinar, não será o Diego, pastor, que irá convencê-lo, de forma alguma. Pode parecer lindo para você esse discurso, mas eu assumo para você que difícil mesmo é vivê-lo. Que Jesus me ajude, pela sua infinita graça, a viver em casa tudo aquilo que eu ensino no púlpito da igreja. Que Jesus nos ajude a ser os pais que os nossos filhos precisam. E na verdade nós só temos o dia de hoje como oportunidade, porque amanhã o caráter deles já estará formado e aí pode ser tarde demais. Existem pais que hoje sentem falta dos filhos, mas na verdade eles foram ausentes a vida toda. Eu sempre digo aqui que se eu quero que o meu filho seja presente na minha vida amanhã, eu preciso ser presente hoje na vida dele. Vivamos em casa o cristão que demonstramos ser na igreja. Eu deixo esse desafio para você, ser em casa o cristão da igreja. Às vezes eu me pergunto que geração nós estamos construindo. Às vezes eu me pergunto se o meu filho servir a Deus como eu sirvo, ele será um bom cristão. Eu entendi que eu nunca serei um bom pastor se primeiro eu não for um bom marido e um bom pai. Não é à toa que a Bíblia diz em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 4 e 5, que, falando acerca dos bispos, que ele deve governar bem a sua própria família, tendo os filhos sujeitos a ele com toda a dignidade. Pois se alguém não sabe governar a sua própria família, como ele vai poder cuidar da igreja de Deus? Paulo também diz que nós somos a maior mensagem que as pessoas ao nosso redor podem ver. E na verdade também aplicando-se ao texto lido aos nossos filhos. Segundo Coríntios 3, a Bíblia diz: vós sois as cartas vivas, escritas não com pena e tinta, mas com o dedo de Deus, pelo Espírito de Deus. E essa carta é lida por todos. Houve um homem que foi ousado ao dizer acerca dele e de um outro discípulo, Pedro, quando ele estava de frente a um coxo na porta de um templo, Pedro disse acerca dele e de João, aquele coxo: olhe para nós. Será que hoje nós podemos, como testemunhas de Cristo, dizer ao mundo: olhe para nós, antes de entregarmos ao mundo a mensagem? Você pode, como pai, antes de dar uma bronca, de exortar o seu filho, dizer a ele: olhe para mim, olhe para a vida que eu vivo. Será que nós somos exemplos para eles, para a nossa casa, para a nossa família? Se a nossa vida espiritual não impressiona nem as nossas esposas e os nossos filhos, muito menos impressionará o diabo. Dizer: olhe para nós, não quer dizer também que nós nunca vamos falhar, errar, pecar e às vezes ser necessário pedir perdão. Claro que isso acontecerá inúmeras vezes. Mas, olhando para a vida de Pedro, talvez alguém poderia perguntar: mas Pedro, você não está envergonhado de dizer: olhe para nós? Você traiu o Senhor há pouco tempo, de forma terrível. Como agora você vem dizer isso?
E eu tenho certeza que Pedro iria dizer, claro, meu irmão, eu traí mesmo ao Senhor, é fato que eu pequei, mas eu posso sim falar dessa maneira, porque eu me arrependi e eu recomecei novamente a minha caminhada. Eu chorei por causa do meu pecado e eu recebi perdão. Eu posso recomeçar, eu posso fazer diferente. Pedro disse ao mendigo, eu não tenho prata, nós não temos prata e nem ouro. Se chegássemos, queridos, ao ponto de não termos prata e nem ouro, poderíamos ainda dizer às pessoas, olhe para nós, a nossa família, olhe para nós. Talvez fosse fácil dizer, olhe para nós, se fôssemos as pessoas mais ricas do mundo, se ganhássemos muito dinheiro, se tudo desse certo para nós. Mas se as coisas fossem de mal a pior, ainda assim seria possível dizer, olhe para nós. Pedro e João, eles nos mostram que isso sim é possível. Porque esse olhar que eles falam é para que as pessoas, na verdade aquele coxo, pudesse ver o tesouro que eles tinham do lado de dentro. Eu e você podemos olhar para a nossa família, para os nossos filhos, e mesmo sem ter bens materiais, ainda assim podemos dizer, olhe para nós. Porque o que temos para dar não é dinheiro, nós temos Cristo. O que Pedro tinha, o que João tinha, era mais precioso do que o dinheiro, por isso eles disseram, olhe para nós. Eu preciso olhar para o meu filho, para o Pedro, e dizer, olhe para mim, porque eu posso não ter riquezas para te dar, mas eu tenho Cristo. Então ouça uma coisa, riquezas, talvez você nunca terá, mas Cristo você já tem. Dê ao seu filho, dê à sua família aquilo que você já tem. Se essa palavra falou o seu coração, eu te convido a você se esforçar junto comigo para vivê-la. Se cada um de nós nos preocuparmos em cuidar da nossa casa, o mundo fora dela será muito melhor. Aceite esse desafio. Vamos mudar o mundo, mudando a nossa casa. Invista mais tempo na sua família, no relacionamento. Eu sempre digo aqui no altar da igreja, dê flores em vida. Deixe um legado, construa uma história para que quando você partir, não sejamos como Georão, que partiu e não deixou desses saudades. Eu termino de compartilhar esse devocional com você, porque chegou o momento de eu também ir embora para casa e, pela graça de Deus, tentar viver tudo aquilo que eu acabei de compartilhar ao seu coração. Ser em casa o cristão da igreja. Esse é o meu alvo. Pense nisso. Mude hoje, porque enquanto houver vida, ainda haverá esperança. Que Deus te abençoe.